Muito bom dia! Está começando mais um programa TVI News. Eu e você em mais uma semana juntinhos aqui na telinha da TVI. Um beijo carinhoso a você nos assistindo através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo em todo o sul e extremo sul da Bahia. Um beijo para você também que nos assiste aqui através do nosso canal do YouTube. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações, porque todos os dias, ao entrarmos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, partilhamos muitas informações, quadros especiais e, claro, chega a notificação na tela do seu celular, computador, televisão e dá para assistir aonde, quando você quiser. Vale ressaltar que é ao vivo, mas temos as nossas reprises e as coleções aí dos nossos quadros gravados e do nosso programa TVI News. Hoje também é dia de PQP com o Toné. Tonézinho está aqui no estúdio. Bom dia, Toné. O que você trouxe pra gente hoje? Bom dia, Pérola. Bom dia a todos aí que nos assistem. Bem, hoje tem de novidade, que não é novidade, mas aqui é um assunto recorrente, é a questão ainda da situação da Zona Azul. Eles continuam operando, continuam trabalhando, é notificação para lá, é notificação para lá, é decreto aqui, decreto acolá, e continua ainda, e o trânsito continua bagunçado, e a Zona Azul continua cobrando e com várias distorções e cometendo várias irregularidades, explorando os motoristas. Tem outro assunto também, que a Itabuna foi considerada, essa é interessante, viu? Itabuna foi considerada a terceira cidade, né, mais segura da Bahia. Gente, que coisa linda. Agora precisa saber, a gente precisa ver aí esse tipo de pesquisa, da onde veio, se tem credibilidade, que é um tal de um portal aí chamado MySide. Diz que Itabuna é a terceira cidade mais segura da Bahia. Mas o número de feminicídios no quadrimestre aqui aumentou. Outro assunto também é a questão das baronesas. Continua, as baronesas não foram removidas. Vem chuva aí. É terça, quarta, quinta vai chover aqui. E as baronesas vão parar em Ilhéus, não adianta. Vão parar na praia. Cadê a remoção? Veio o secretário de lá, o Carlos Machado, o Cacá, veio aqui, se prontificou para disponibilizar caminhões, sei o quê, equipamentos, e uma cooperação com a prefeitura de Itabuna, para que elas não cheguem em Ilhéus. Mas elas vão chegar, porque até agora não tiraram e vem muita chuva por aí. A COP30 continua dando o que falar. Tem um tal de fundo florestal, a Noruega já vai dar dinheiro, assinou, mas outros países ainda não assinaram nada. É um fundo que o Brasil está querendo aí para a preservação realmente das nossas florestas. Isso é bom para todo mundo. Agora tem que ser uma coisa bem arrumada, bem feita e que tenha credibilidade, que passe confiança para esses países que vão assinar esse acordo e vão botar dinheiro. Pero olha, a gente vai começar falando então sobre o tornado, uma situação muito triste e crítica que aconteceu no Paraná. A gente tem as imagens aí, além de algumas pessoas terem perdido a vida, cerca de 6 pessoas, outras permanecem feridas, machucadas, muito machucadas. Teve um caso de um desses óbitos que para mim é um dos mais tristes. A família conta que deixou a filha, o pai e a mãe, deixa a filha ir à casa de uma amiga. Ninguém espera que vá acontecer o pior. Elas estão ali, Toné, na noite, entre amigas, conversando, pedem uma pizza. Depois de algum tempo, começa a ventania e a casa é destelhada, completamente destruída. A amiga e a família conseguem ali se abrigar por algum tempo. A garota é lançada contra a parede, ficou muito machucada, levada para o hospital, foi atendida. E a família conta que ela era uma menina muito alegre, muito feliz e que estava muito animada para passar essa noite na casa da amiga. No entanto, esse episódio marca uma tragédia para essa família. A casa dos pais dela não foi atingida. Teve ao redor
desse bairro e dessa casa onde ela estava. Muita destruição. Era um cenário de destruição, uma tristeza. Mais de 1.000 pessoas desabrigadas, cerca de 700 pessoas feridas. Um bebê também foi puxado pela ventania. O bebê ele passa bem, agora passa pelos cuidados médicos, atendimento médico, está internado. Ficou preso, a roupinha que ele estava usando ficou presa a uma árvore e isso foi o que protegeu ele, porque a roupinha ficou presa, então ele não se bateu para lugar nenhum, ficou pendurado, como se fosse pendurado nessa árvore. Olha só as imagens aí do local, o Paraná agora que vive esse grande acidente, essa tragédia. As imagens aéreas, gente, revelam essa destruição deixada aí, então, pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu, no interior do estado. Os ventos chegaram a 250 km por hora. Era um vento muito forte. As imagens nas redes sociais, elas mostram ali o terror que esses moradores viveram. Os ventos devastaram as casas, derrubaram postes, deixaram a cidade completamente destruída e sem energia. Afinal, esse fenômeno acontece por quê? Bom, ele foi causado aí por uma supercélula, que é um tipo raro e intenso de uma tempestade. Olha, quando a gente vê essa imagem, a gente consegue entender ali a situação do Paraná nesse momento. Algumas pessoas talvez não tivessem a dimensão da quantidade de casas destruídas, devastadas. É uma tristeza, Toné. Recentemente a gente passou por aquele episódio do Rio Grande do Sul. Uma tristeza. Muito triste tudo que aconteceu com aquelas diversas famílias morrendo alagadas, com casa alagada. Os animaizinhos morrendo também devido ao alagamento. E agora o Brasil se encontra, infelizmente, nessa situação. Mais uma vez, a gente se une em orações, em forças. E o governo precisa agora agir para que essas pessoas elas tenham ali fonte de alimentação e de abrigo. Elas precisam estar seguras. Precisam se alimentar. Elas perderam tudo. Tudo. Casas destruídas, seus negócios, lojas, salão de beleza, bares, restaurantes, até mesmo hospitais dessa região ficaram também destruídos. Então, até o atendimento passa agora por um processo muito difícil. É muito triste. Uma situação como essa, a gente não prevê. Não existe como você prever o futuro ou o que vai acontecer agora. E cabe agora às autoridades cuidarem dessa população. Foram já 6 mortos, 6 registros de óbito, de uma fatalidade tamanha. Uma família que perdeu ali a sua filha jovem, 17 anos, com tudo pela frente. É uma tristeza sem fim quando a gente fala de coisas como essa. Então a gente precisa concentrar agora as nossas forças em ajudar essas famílias. Sempre acontecem as vaquinhas online nas redes sociais para que essas pessoas que perderam a casa, elas possam recuperar com mais rapidez, com mais facilidade. Porque muitas delas, além de perder a casa, perdeu a fonte de renda, o trabalho. Tá doente, vai ficar acamado. Perdeu ali os filhos, talvez o esposo, a esposa, alguém que ama. É muito triste o que está acontecendo no Paraná. E esses ventos, gente, eles não passaram apenas pelo Paraná. São Paulo também, em algumas cidades, aconteceu ali essa ventania, tempestade fortíssimas. Inclusive, a gente tem um vídeo de uma mulher, ela se agarra a um poste para que ela não fosse lançada para distante dali aos objetos que estavam no chão.
É muito triste o que está acontecendo com o nosso Brasil. As pessoas, elas esquecem de que essa vida é uma só. Quando a gente fala em amar, em abraçar, em cuidar, se fazer presente é por isso, porque a gente não controla fenômenos naturais como esse, um alagamento, o rompimento de uma barragem, essa tempestade que aconteceu devido à formação frente fria, chuva, a massa úmida com o ar quente. Nós moramos em um país tropical. Não é comum que isso aconteça, mas esse contato do ar frio com o ar quente acaba trazendo aquela corrente de vento. Parecia um furacão de filme quando a gente assiste. Claro que em magnitude diferente, a magnitude muito diferente, mas em proporção do que a gente nunca viveu aqui nesse país, Toné. Eram imagens de tirar o fôlego, de se perguntar, meu Deus, o que está acontecendo? Olha só, o momento em que a mulher se abriga ali em um local, as pessoas na rua também, tentando se abrigar, porque quando começa essa ventania, tudo voa. Carro, telhado de casa, parede, objetos, os eletrodomésticos, tudo que tiver pela frente vai junto. Se você não se agarrar a uma superfície sólida e, claro, ter muita força, você tem que depositar ali toda a sua força em toda a sua vida. Porque, infelizmente, a gente nem sabe aonde é que vai parar. Então, é muito triste o que está acontecendo em São Paulo. É uma imagem trágica, vendo as pessoas desabrigadas em Campinas. Em Campinas aconteceu essa ventania fortíssima, inclusive que a gente viu agora. No Paraná, pior ainda, muitas famílias desabrigadas, e a gente deixa os nossos sentimentos aos que perderam seus entes queridos. A gente deixa os nossos sentimentos a essas pessoas que estão sem suas residências. Imagina, Toné, você passa anos lutando, né, para sair do aluguel, para ter sua casa, seu carro. Monta sua casa do seu jeitinho, trabalha para sobreviver, para levar o alimento para dentro de casa para sua família. E de repente tudo isso passa voando na sua frente. Imagina que cena. Uma sensação de impotência, de vulnerabilidade, e faz a gente entender que nós não somos nada. Quando acontecem os episódios de alagamento, tempestades, rompimento de barragem, sofre o rico e sofre o pobre. É aí que a gente entende o quão pequeno a gente é. E a importância da gente viver o hoje, fazer tudo isso agora, valer a pena e deixar de besteira. Deixar de viver essa vida com tanta besteira, com preconceito e querendo se achar melhor do que o outro, por condição social, por isso, por aquilo. Quando a gente morre, o material se desfaz, você não leva nada. Quando acontece uma situação como essa, você não pode fazer nada. Então fica uma mensagem também de reflexão para a gente. Além de orações por essas famílias, uma reflexão. E você, Toné, trouxe o que para a gente? Veja bem, foram ventos de 250 km por hora. Uma cidade que eu acho que tinha Rio Bonito de Iguaçu, eu acho que 15 mil habitantes, não passava disso. Cidade pequena, interior do Paraná. Agora, um tornado, não é? Que é uma coisa rara aqui, por aqui, pelo menos aqui no Brasil. Destruiu quase 90% da cidade. Para reconstruir vai ser complicado, vai ser difícil. É como você falou isso. Pior vai ser para a população, que vai ter que reconstruir sua vida, né? Suas vidas, que o patrimônio acabou. Vocês viram aí as imagens, parecia um cenário de guerra. Agora eu pergunto, Pérola,
E o governo federal? Eu digo a figura do presidente. A gente está sediando, começa aqui hoje, já teve a semana passada já teve uma reunião de líderes, de cúpula, de não sei de quê. Agora, propriamente dita, a COP30 começa hoje em Belém. Começa a partir dessa segunda-feira. E por que que o presidente, pelo menos, não sobrevoou essa área? Não foi lá olhar. Ele não precisava descer para olhar, que ele não ia descer. Né? Questão de segurança, tá certo. Mas por que que não sobrevoou? Ele preferiu ir para a Colômbia. Para quê? Uma tal de reunião de CELAC, que é uma reunião de cúpula de comunidades de estados latinos, americanos e caribenhos. Lá o presidente é um Petro, que ele é da esquerda, é parceiro do Lula. Lula deixou a COP semana passada, passou lá parece que 4 horas, 5 horas, para ir lá participar da abertura dessa, que é importantíssimo, enquanto aqui as pessoas morriam, as pessoas perderam vidas, perderam patrimônio e ficaram desoladas. O presidente se limitou na rede social a dizer que dá todo o apoio, que está disposto a fazer isso, a fazer aquilo e etc. Solidariedade, mas não é só isso, presidente. Você tinha obrigação, pelo menos, sobrevoar o local para ver o estrago. E até porque, Pérola, a gente está sediando aqui a COP30, que a gente está discutindo condições climáticas, a situação do clima no mundo. E isso aqui faz parte, esse tornado faz parte dessa situação, ou não faz? Ele deixou a COP30 por durante 3, 4 horas, foi lá no bate e volta, foi para Bogotá, simplesmente para participar desse encontro e não deixou os daqui, os nossos, à mercê. Isso é muito ruim, isso é muito feio para o presidente, isso é uma vergonha. Pérola. Tonezinha, em meio a tudo que vem acontecendo nos últimos dias, principalmente com esse episódio do Paraná e agora São Paulo também, que sofreu com essas ventanias. São Paulo foram mais de 30 árvores que foram arrancadas. E as pessoas também, né, perdendo ali carro, enfim. O príncipe está aqui no Brasil. COP30 tá aí. E o presidente, cadê? Não faz nada, não resolve nada. O presidente preferiu ir para a Colômbia em vez de sobrevoar lá ao Rio Bonito de Iguaçu para ver o estrago. Mortes, inclusive a perda de vidas, né? Vai entender, não dá para entender, não dá, Pérola, não dá para entender. De fato. E foi uma repercussão, inclusive, mundial, essa história desse tornado aqui. Com certeza. Que é uma coisa que não é normal, uma coisa inédita, não é normal aqui ter tornado. Mas tivemos, e foi perda de vidas, e uma cidade praticamente destruída, sobrou muito pouco. Exato. Por que ele, pelo menos, antes de ir para lá, para a Colômbia, ele não passou um pouquinho lá, sobrevoava lá o local, ó, eu estive aqui, olhei, horrível e tal, não é? Se solidarizava com a população, somente com o pessoal do estado do Paraná. Mas porque o estado do Paraná o governador Ratinho Júnior, que não é do partido do prefeito, do presidente, né? Então, estamos em campanha eleitoral, então, mas isso aí faz parte. Ele errou e errou feio. Olha, agora o que aconteceu no Paraná, gente, foi um episódio que não era esperado aqui para o Brasil, mas é importante ressaltar que o Paraná já foi atingido 3 vezes por tornados com ventos até 330 km por hora. E esse foi 250, né? Esse foi 250, então já tinha um episódio de um maior do que esse. No entanto, as pessoas... Não causou a destruição que causou. Exato. E nem esse número de óbitos. Foram 6 mortos e mais de 1.000 pessoas desabrigadas dessa vez. O que acontece? Da última vez, como se tivesse passado por toda aquela cidade. E agora, essa ventania ela se concentrou em um lado. Em mais um lado ali da cidade. O outro, Toné, continua ali como se tivesse tudo certo, tudo bem. Só ficou fosse um de vento... pé, ficou de pé, conseguiu Isso. resistir. Como se fosse um vento normal, aquela chuva forte que a gente comumente vê aqui no Brasil, aquela chuva normal. O outro lado, como se fosse sul e norte, o norte e o sul. Um lado ficou mais atingido
tudo destruído mesmo. As imagens mostram as casas no chão, as casas destelhadas, uma destruição, e o outro lado da cidade, inclusive o dessa família. A família conta que a casa deles está tudo certinho, tudo intacto. E na casa da amiga, que a filha tinha ido na noite para comer uma pizza, ficar com a amiga, a casa, infelizmente, não sobrou nada. Então, é importante falar também que no Paraná já tinha acontecido episódios parecidos com esse, mas esse foi de fato que trouxe aí mais estrago. Então, é muito, muito triste o que aconteceu. As cidades que ficaram atingidas no Paraná ficam na região central do estado. Rio Bonito do Iguaçu, 90% dos imóveis destruídos. Também foram registrados aí os fenômenos em Guarapuava e Turvo, as cidades que ficam a 130 quilômetros e 166 quilômetros do município mais devastado. Então, ali em ambos os municípios, Guarapuava e Turvo, foram registrados ali também muitos estragos. Então, as novas informações, gente, é de que essas cidades, elas passam ainda pelo processo de alerta, tá? Olha aí as imagens, as casas completamente destruídas. É muito triste tudo o que aconteceu. E de acordo com o CIMEPAR, as condições atmosféricas eram de grande aporte de calor e também umidade, como a gente havia falado com vocês aqui no início, que foi isso o que causou de fato essa ventania, essa tempestade, o tornado. Então, além da intensificação e mudança na direção dos ventos com a altura, o que criou aí um ambiente favorável à formação de tempestades severas e tornados no estado. Então, por volta das 18 horas, essa tempestade supercelular atingiu o Rio Bonito do Iguaçu, provocando aí, olha, diversos danos em toda a área urbana. Foi um tornado de categoria F3 na escala Fujita, com os ventos Toné estimados entre 300 km a 330. Então, logo quando começou ali na escala F3, eram de 300 a 330. Na sequência, outras duas tempestades severas também geraram tornados. Uma foi em Guarapuava, na região de Distrito Entre Rios, classificada como F2, ventos próximos a 250 quilômetros. Então, o tornado de Rio Bonito foi F3, entre 300 km por hora e 330. Em Guarapuava é que aconteceu o F2 com ventos aí em 250 km por hora. Turvo, sul da área urbana central, foi classificado também como F2, com ventos ao redor de 200 km por hora. Então é muito, muito triste o que vem acontecendo. 5 óbitos foram confirmados aí. É um episódio triste para todas essas famílias. O balanço também do governo do estado aponta que ao menos 750 pessoas ficaram feridas, precisaram de atendimento médico, outras estão internadas. A Secretaria de Saúde do Paraná informou que 22 pacientes permanecem internados em estado grave no hospital. O Corpo de Bombeiros informa que não há mais buscas ou resgates e atendimentos pré-hospitalares. O trabalho de cadastramento e atendimento das famílias continua, assim como a distribuição dos donativos. O esforço coletivo de moradores, voluntários e servidores do Estado e da Prefeitura para a retirada de estruturas danificadas e limpeza segue em andamento. Foi dito aí então pela Secretaria do Paraná. Eles emitiram a nota falando ali sobre tudo que vem acontecendo, a questão de saúde dos feridos, o número também total de óbitos. A cidade Rio Bonito do Iguaçu foi a mais atingida nisso tudo. O município, gente, que tem 14 mil habitantes, teve 90% dos imóveis completamente destruídos.
Segundo o prefeito César Augusto Bovino, a cidade terá que ser reconstruída e o governo estadual pretende destinar 50 milhões do Fundo Estadual de Calamidade Pública. O valor poderá ser repassado diretamente às famílias, com previsão de até 50 mil por residência, conforme o projeto de lei aprovado em regime de urgência na Assembleia Legislativa do Paraná. Até o momento, foi autorizada a reconstrução das escolas destruídas e a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que seria aplicada ontem, no domingo, foi adiada na cidade. O Instituto Nacional do Seguro Social informou que os moradores de Rio Bonito do Iguaçu receberam benefícios assistenciais e poderão solicitar a antecipação da renda mensal. O subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Jonas Emanuel Bengui, escreveu que o cenário encontrado em Rio Bonito era como de uma guerra. Uma das vítimas que morreu nessa tragédia era familiar também do subcomandante. Ele disse que o pai desse amigo estava dentro de uma casa que foi arremessada com a força do vento. É triste, né, Toné, os relatos dessas pessoas que, infelizmente, muitas delas viram até mesmo ali os seus familiares, seus entes queridos morrerem. E 90% da cidade destruída realmente muita tristeza. É muito difícil. Reconstruir, tudo bem. O povo brasileiro tem força suficiente. O brasileiro, brasileiro tem uma história que fala assim, brasileiro vive de teimoso, sim, mas de trabalho. A gente não deixa nada para trás, somos resilientes, nós somos fortes, trabalhadores, mas também precisa também de uma ajuda do governo federal. As autoridades têm que fazer alguma coisa por esse povo, por essa população, que são vulneráveis. Eu estava vendo essa semana uma reportagem sobre a situação de Mariana, que a barragem rompeu, foi aquela coisa de lama, tudo que invadiu, que acabou com a cidade de Bento Rodrigues. Os depoimentos das pessoas foi um negócio muito triste. Isso parece que foi em 2015, tem uns 10 anos isso. Mas foi muito ruim. Foi muito triste. E que já estavam, eles não avisaram nada, não acionaram nada, um alerta, nada para a população. Foi aquela loucura, um corre-corre. As pessoas falando a loucura, aquela lama descendo. E abaixo desses dejetos, como eles falam, tinha uma represa também de água. Então essa lama se juntou com a água, aí foi muito mais rápido. Aí que foi o inferno. Aí foi a loucura, caiu para cima de todo mundo, cercou a cidade de Bento Rodrigues. Teve que construir outra cidade, que chama-se Novo Bento Rodrigues. As pessoas falando depoimento das pessoas aflitas, carregando pessoas com deficiência, idosos, crianças, bichos, para tentar salvar, gritando. Foi muito triste a história que aconteceu lá em Bento Rodrigues, lá em Minas. Foi muito ruim e uma indenização fajuta e até hoje não pagaram tudo as pessoas que realmente tinham que pagar. E ainda ficaram, a defesa dessa empresa ainda dizia o seguinte, é o seguinte, tem pessoas que nem foram atingidas, estavam cobrando. Ué, cabe a vocês saberem quem é que foi atingido ou não. Porque de qualquer forma, quem não foi atingido, que não tem sua propriedade atingida, de qualquer forma, foi atingido social ou economicamente. Dependia alguma coisa das outras pessoas que foram atingidas. Uma pessoa que foi atingida, que perdeu o imóvel, perdeu tudo. Vai ver que um trabalhador aqui, ele trabalhava numa padaria, numa farmácia, tudo foi atingido. Todo mundo atingiu todo mundo, direta e indiretamente. Ah, teve gente que não teve nada, que não foi atingido, fica cobrando, sim. A cidade toda realmente foi afetada. Não só aquelas que foram diretamente afetadas, mas indiretamente. Foi carro, foi ônibus, os ônibus que faziam linha, que estavam parados na praça, foi tudo abaixo, junto com essa lama. A água já é complicada, imagine a lama. Você fica só aterrado, morreram pessoas. Eu acho que pessoas continuam desaparecidas até hoje dessa cidade. A gente vê as imagens, como eu vi ontem, da cidade, uma cidade fantasma. Tiveram que construir outra cidade. É difícil. O governo tem que acordar para tá sediando a COP30,
tem que acordar também para os nossos problemas aqui do nosso quintal, nossos problemas domésticos, que a gente tem. Não, a gente fica à mercê dos climas. É árvore que cai, é vento que dá, derruba tudo, vai carro, vai casa, vai pessoas, vidas humanas se perdem. Tudo o governo é responsável. A gente tem alguém que tem que responder pela gente. Alguém tem que responder. E já. Não é não, daqui a eu vou mandar uma verba de não sei quanto, a verba chega 10 anos depois. Para que serve? Não é assim. Aconteceu esse tornado lá na cidade de Rio Bonito, do Iguaçu, tem que resolver já. Tem que começar a liberar verba, liberar ajuda, assistência social, tudo. Remédio, comida, roupa, abrigo principalmente, que as pessoas perderam tudo, imediatamente. Ah, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer licitação, vai ser um problema burocrático, processo, isso sim. Mas as pessoas não esperam. A fome não espera, a doença não espera. Tem que ser rápido. Essas coisas, essas tragédias, têm que ser resolvidas imediatamente. Urgente. Ah, porque tem muita gente aí que fica pilantra. Sim, aí cabe a você descobrir, fazer a triagem. Essa é a sua função. Os impostos que as pessoas pagam tem que ter um retorno. E a gente tem que cobrar responsabilidades. E responsabilidades urgentes, imediatas. É para ontem. Pérola. Exatamente. Então é uma tristeza o que aconteceu em Rio Bonito, do Iguaçu, no Paraná. A gente tem outras imagens também. Pode colocar, Cássio. A cidade, gente, completamente devastada. Quando a gente fala, Toné, desses casos e a gente reflete, né, do que vem acontecendo, a COP30 agora, esse seria um momento ideal para que fosse falado essa tragédia. É uma tragédia que precisa ser resolvida o quanto antes. E quando você fala fome não espera, doença não espera, essas famílias não devem esperar. Chega! Chega! É um país com tanto dinheiro que eu vejo para tantas coisas e para outras. Para o que a gente precisa de fato resolver, não tem. Aí é um país emergente, é um país em desenvolvimento, é um país sem dinheiro. Mas é tanto dinheiro jogado no lixo, cadê o auxílio que o presidente disse que ia dar para as famílias dos mortos na mega operação do Rio de Janeiro? Por que esse auxílio não é dado agora para lá? Quando aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul, eu me lembro que todo mundo falava das vaquinhas Tem gente que até hoje não recebeu nada. E nem encontrou os corpos, não encontraram nem corpos. Por quê? Porque a cidade ficou completamente destruída e as pessoas que chegavam lá com carretas, com alimentação, com ajuda voluntária, era de quê? Era ou a população que se uniu de outras cidades, de outros estados, de outros estados para ajudar. Porque eu digo, o brasileiro chega junto. Exato. É solidário. É a gente por a gente, é um pelo outro. E tem que ser assim. Me lembro que as vaquinhas online, Toné, arrecadaram toneladas de alimentação. Muito dinheiro foi desviado, né? Porque sempre acham um canalha aí nessa história. Mas aconteceu para tirar dinheiro, né? Aconteceu uma operação, eu não me lembro o nome, mas aconteceu. Inclusive teve um ex-BBB, um ex-participante do Big Brother, o Nego Di, que ele foi preso justamente por isso. Porque ele fez a vaquinha online, pedia aos seguidores, as pessoas compartilhavam. E ficou com tudo? Ficou com a metade, 80%? Não, ficou com a maior parte. Ele ainda foi tão cara de pau que ainda foi pra lá, pro Rio Grande do Sul. Eu lembro quem foi, eu sei. Ele ainda foi pra lá. Não é o baiano, que é o ex-BBB, não é esse? É um moreno, eu sei que ele é um moreno, acho que pode ser. Não quero citar o nome dele mesmo. Mas eu já citei, não tem nenhum problema não em citar. É Nego Di. Ah, não é esse daí que você tá pensando, não. Esse não, mas esse daí outro. Também fez um bocado de coisa, devolveu o dinheiro, Brito, ficou com o dinheiro, devolveu. Isso, né? O Davi Brito foi um outro. O Davi Brito, é esse aí. Que é o baiano, é baiano, não é esse que é baiano? É, mas não é dele não, ele não foi preso não. A questão de Davi... Ele foi campeão do BBB, não foi da vez passada? Foi. Só que a questão de Davi foi resolvida. Por quê? Porque colocaram uma pressão tão forte, ele ficou com medo, resolveu devolver o dinheiro pro povo. Mas o Nego Di não. O Nego Di colocou as caras e disse que não estava roubando ninguém. E acabou que roubou e foi preso
Nem sei se segue preso, se já recebeu ali a liberdade provisória. Essas pessoas só cadeia. E desmoralizar. Nem cadeia resolve, Toné. Mas tem que desmoralizar. Tem que desmoralizar. O crime não compensa. E todo mundo sabe que não. Mas continua fazendo. Por quê? Porque sabe que vai preso, é réu primário, é isso, é aquilo, põe um bom advogado, tem dinheiro, tá na rua. Muitos desses recursos, Pérola, não chegam aos seus destinatários. Justamente aquela população mais vulnerável foi que realmente perdeu tudo. Vai receber o quê? Às vezes recebe uma cesta básica, 2 durante um tempo, um aluguel social durante um tempo, e depois fica uma migué. A mercê do nada, não tem nem para onde voltar, não tem mais endereço. Esse pessoal do Rio Bonito de Iguaçu não tem nem endereço mais. Você não tem casa mais, só escombros. Vai voltar para onde? Aí eu me lembro que a pessoa, quando tem um incidente desse incêndio, você lembra assim, a coisa que mais lembra para pegar é o tal de documentos e fotografias. Olha que loucura. Teve uma mulher falando que estava correndo, e a mulher não queria sair de casa, porque saiu e queria voltar para pegar documento. Não precisa de documento, não. Sai daí, você tem que sair. A vida é mais importante do que esse diacho de documento. Dá problema mais adiante para resolver, para tirar a segunda via, vai dar. Mas não importa. Mas larga tudo para trás. Então você larga uma vida para trás, larga suas memórias, larga tudo. Isso também mexe com o emocional da pessoa. Entendeu, Pérola? Não é só a questão patrimonial, a questão material, vamos dizer assim, de uma casa, perdeu tudo. Aí, mais adiante, você vai, seu trabalho, com seu esforço, você bota tijolo por tijolo, faz tudo de novo. Mas fica uma marca na sua memória. Isso aí, não tem tijolo que dê jeito. Não tem. Toné, sabe o que é pior? Pensar nisso tudo é que a gente trabalha, a gente recupera, mas e uma cidade 90% destruída, essa pessoa que trabalhava vai recuperar ali, o quê? Vai recuperar o quê? Se o próprio emprego dela foi destruído, o patrão dela teve tudo destruído, a casa... Como é que ela vai recuperar? Isso que eu digo, direto e indiretamente. Às vezes o patrão não foi atingido, mas o trabalhador foi atingido. Sim, ele vai ficar com esse trabalhador. Como ele vai substituir? Como ele vai fazer para voltar à sua atividade normal? Então não é só, aí atinge a parte econômica, atinge tudo. Não é só social também, a parte econômica. O comércio da cidade, acabou tudo. Exato. Vamos viver de quê? Vamos viver de quê? Aí fica difícil para todo mundo. Exato. E agora com essa questão do Rio Grande do Sul, a gente lembra de que a cidade foi destruída. Teve aquele alarde todo, nacional, mundialmente. Nos primeiros meses era falado, as pessoas recebiam toneladas de comidas, os caminhões levando ali também material de higiene pessoal, levando cobertores, roupas, muitas doações. Mas e agora? A gente nem ouve falar mais. A gente nem ouve se essas pessoas estão bem, se continuam naquelas escolas. O que fizeram de E o fato? futuro? Que vai ser do futuro dessas pessoas? O amanhã, né? Aliás, o hoje. O agora. O agora. Porque essas soluções têm que ser já. Daqui o governo federal destacou o ministro da cidade, ministro daquilo outro. Sim, vai resolver o quê? Vai levar durante um tempo, vai dar uma certa assistência e depois esquece. Bota uma pedra em cima e seja o que Deus quiser. Não é assim. São vidas humanas, são perdas realmente muito difíceis. Você vai recuperar, mas quando? Quando a pessoa vai recuperar, a pessoa já está com 70, 80 anos, já para construir uma casa daquela, fez um financiamento num banco desse, aí fez uma operação de crédito para construir. Então leva tempo. Leva tempo de novo essa reconstrução. Não é de hoje para amanhã, não. Não é rápido, não. A velocidade dessa ajuda não atende à demanda e nem os sentimentos das pessoas e a perda que essas pessoas tiveram. Exatamente. É muito triste o que aconteceu aí, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Paraná. Mas continuando aqui sobre as cidades do Brasil e as tragédias, porque esse final de semana foi marcado por muitas tragédias. E uma delas aconteceu também
em Campina Grande, com o rompimento de uma barragem do Cagepa. Campina Grande, no Paraíba? Isso. Foi um episódio também muito triste. Mais de 30 imóveis atingidos. O rompimento do reservatório de Cagepa aconteceu e causou Reservatório de água. Uma de abastecimento muito grande, muito grande. Mais de 30 imóveis, Toné, destruídos. Olha só as imagens aí, a quantidade de água. E o que a gente pensa quando eu vejo essa imagem, pelo menos eu, Pérola, é a tristeza das pessoas e o pânico em você ver essa água aumentando, 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 e você sem saber se vai conseguir sair dessa casa, se vai sair com vida. Para quem tem os animaizinhos, nossa, é uma tragédia, é triste demais. Eles não têm a racionalidade como nós, eles não conseguem fazer ali com que salve sua própria vida. Então fica a depender da gente, né? Se o dono consegue se salvar e salvar o animalzinho, mas às vezes acontece daquele pânico, você tenta sair da casa, o animalzinho fica, tem criança pequena também, idosos que estão acamados. É muito triste. Olha a quantidade de água e o nível da água, gente. O nível ultrapassando aí, olha, portas, as janelas. A gente consegue ver pela imagem, ó, uma casa ali já está completamente tomada e uma força. É uma força muito grande. É uma intensidade que só quem vive entende. A gente assiste, a gente sente muito por essas pessoas, mas só as vítimas desses grandes estragos conseguem mensurar, né, Toné? Dimensionar o que aconteceu, porque perde-se tudo ali dentro. Inclusive, o principal medo de todos nós é o quê? É de perder a vida. Quando acontece uma tragédia como essa, você não tem certeza se vai ter ajuda do corpo de bombeiro, de médico, se vai vir resgate. Você não pensa em nada. Só quer sair daquele local. E às vezes é nessa tentativa de sair o mais rápido possível, não pensa, não mede as consequências, porque na hora do pânico a gente vive uma completa adrenalina e a parte racional ela fica mais enfraquecida, é mais o emocional de sair e sobreviver. O instinto acaba acontecendo ali outras tragédias também. Olha só a imagem, pode deixar com áudio, Cássio. Olha, até agora não foi falado sobre a causa do rompimento da barragem. O prefeito João de Azevedo falou que a barragem passava ali por manutenção regular, por cuidado e fiscalização. No entanto, a investigação já está sendo feita para apurar o que de fato aconteceu em Campina Grande. Uma tristeza, né, gente? Muito triste. No entanto, não há registro de óbitos. Existem ali registros de feridos, cerca de 20 pessoas que estavam nesses imóveis aí, dos 30. Tiveram ali ferimentos leves e, claro, passaram pelo atendimento médico e foram ali atendidas e receberam alta. Lembrando que Campina Grande, na Paraíba, é a cidade, a terra natal de Elba Ramalho. E que faz um São João fantástico. Esse sim é o maior São João do mundo. O daqui é fake. Aqui não é São João, é São Pedro, aliás. Pode nem comparar. Pois é, esse episódio aí é muito triste em Campina Grande. A gente tem uma imagem também, gente, de um episódio trágico em São Paulo. Um motorista que acabou passando mal, o carro desceu uma escadaria, seguiu reto e acabou descendo a escadaria, causando um estrago tremendo. É uma tristeza, a gente sempre fala sobre a questão de bebida alcoólica,
a gente fala de vários aspectos, né? Quando a gente conta que problemas de saúde, você deve ter um cuidado redobrado ao sair de casa, seja a pé, corrida por aplicativo ou dirigindo o seu próprio veículo, tá? Existem casos de pessoas com labirintite, eu mesma conheço um. Quando ele passa mal, é um homem, quando ele passa mal e ele está no volante, é um perigo muito grande. Por quê? Porque a pessoa perde o controle do corpo, a coordenação motora. E se você está ali, ó, com o pé no freio, tem um carro vindo, você está numa estrada, numa rodovia, vai fazer o quê? Então é importante que você conheça o seu corpo, conheça o seu limite. Existem situações que a gente não pode medir o risco do que vai acontecer ou adivinhar que você pode ter um mal súbito. Mas existem questões da nossa saúde que dão sinais. E se você está vendo que o seu corpo não está legal, tem alguma coisa que está diferente do habitual, é importante que pare o carro, tenta respirar, nada de sair naquela... Agora que eu tenho que chegar em casa mesmo, meu Deus, não, isso vai ser muito pior para você. Então, tenta se acalmar, liga para o serviço de atendimento móvel, o SAMU, liga para um familiar, manda a localização, pede ajuda. O que aconteceu com esse homem, que é um motorista de 48 anos, é que ele passou aí por um susto muito grande. Ele acabou se machucando bastante nesse episódio. As imagens da câmera de segurança que passam para vocês aí na tela mostram o momento então do carro. O carro ele desce em alta velocidade antes de atingir a escada e voar por alguns metros até parar. O acidente aconteceu ali por volta de 5h25 da manhã de sábado e poucas pessoas circulavam no local. De acordo com os familiares, o motorista tem hipertensão e não havia tomado o medicamento, ou seja, ele estava ali em um momento de mal súbito. O carro, gente, pode voltar o vídeo aí, Cássio, para o pessoal de casa ver e Tonezinha também. Muito triste o que aconteceu. Ele foi socorrido pela equipe de serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. Sofreu ali ferimentos leves, não aconteceu nada de mais grave. Ele estava sim com o cinto de segurança, então o que facilitou muito para ele, para a segurança dele, né? Porque o carro vinha em uma alta velocidade e desce essa escadaria. Tinham poucas pessoas circulando no local, mas elas conseguiram correr a tempo e saíram ali de perto. O carro bate então em uma parede e é quando ele para. Olha só, o fundo do carro bateu nessa parede e é o momento que o carro para. É uma tristeza, né, gente, esse episódio, porque quando a gente vê uma coisa como essa, a gente já pensa na pessoa que está ali dentro, na tragédia. Mas graças a Deus ele saiu bem dessa, está se recuperando e serve como alerta, não só para ele, mas para todos nós, né? Além de, se você faz uso de medicamentos para um tipo de doença crônica, para um distúrbio, seja alimentar ou qualquer um deles, é necessário que você respeite o seu próprio corpo, tá bom? Então a família falou que ele já fazia o uso ali de remédios para hipertensão, então que ele não estava fazendo nesse dia. Ele começou a passar mal no carro por volta ali de 5h25 da manhã, indo ao trabalho. Infelizmente aconteceu esse episódio, mas agora ele se recupera bem, foi atendido pelo SAMU, levado para o hospital e segue aí, olha, em estado estável, ainda bem. Esse é um susto, mas é um susto que chega quando a notícia é boa, né? De que ficou tudo bem no final. Esse episódio aí aconteceu em São Paulo. Olha, a gente tem mais um episódio de São Paulo, Tônia, uma cobra aí de 5 metros que foi vista e resgatada, tanto por populares, tanto pelos populares, quanto ali pelo corpo de bombeiro que chegou logo em seguida. Desse tamanho só para ter sido uma sucuri, né? Esse fato aconteceu em São Paulo, em uma rodovia, foi uma sucuri. Foi uma sucuri, ela foi vista ali por moradores. Ela atravessando a pista. Atravessando, enorme, enorme.
Olha, é importante a gente falar também que foi uma rodovia Marechal Rondon, que fica entre os municípios de Araçatuba e Guararapes, na Grande São Paulo. As imagens que a gente vai passar para vocês serão exibidas. O animal aparece cruzando ali a pista. E ele passava ali pelo local, moradores avistaram, começaram a filmar e tentaram também fazer o resgate, a retirada do animal da pista. A interditar a pista para não maltratar o não animal. Aconteceu o pior, cobra, né? É triste. É triste quando a gente vê os episódios de pessoas que pegam, matam. Gente, é um animal, sim, que eu não vou falar pra vocês que não é perigoso, porque se eu ver uma cobra, eu corro invadem realmente léguas. o habitat delas, né? Mas se elas estão ali... atravessando o asfalto, elas não são bicho de asfalto, né? Pois elas são do mato. Então elas estão saindo do mato procurando um lugar para se abrigar, né? Exatamente. O ser humano invade a natureza. A natureza cobra. Às vezes, Toné, as coisas que acontecem, esses episódios de tornados, que acontecem aqui no Brasil, gente, que nunca foi esperado uma destruição dessas de cidade aqui no Brasil, um país tropical como o nosso, é resposta do que nós, os seres humanos, temos feito. Temos destruído. A gente tem destruído esse mundo, Toné. As pessoas, elas de não uma forma enxergam. avassaladora. Muito rápido. E a natureza dá a resposta. A natureza grandiosa, magnífica. A natureza cobra. Então, assim, é desmatamento. Os animais vão pra onde? Você chega, quebra tudo que é coisa que tem naquele lugar. Pega as madeiras de tudo que é coisa. Toca fogo, né? As queimadas. O animal vai pra onde? Pra pista, pra rua, pra sua casa. Se ele não tem pra Eles onde fogem, ir. realmente, coitados, né? Não tem pra onde ir. Então é triste. Mas a gente também tem que pagar pelos nossos próprios atos. Então, aí vê um animal desse na pista, aí aparece gente querendo matar, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. Mas não é bem assim, deixa. Liga pro corpo de bombeiros, pede ali ajuda. Ó, os moradores fizeram ali o resgate do animal enorme, Tona, imensa. Os próprios moradores... Misericórdia, sim. Os populares que fizeram ali o resgate do bichinho com uma corda. E devolveram depois à natureza? Devolveram à natureza. Enorme, imensa, ó. Ele puxa, menino, essa daí é pesada, viu? Um bicho desse tem quantos quilos em média, hein? Quem sabe? O bom é ver o comprimento dela, que deve ser 5 metros, né? Por aí, quantos metros? 6? Não, mais de 5. Mais de 5. Mais de 5. Eu dou aí, Toné, sei lá, 70 quilos, 80 ou mais. Se não for mais, né? É grande, ó. As pessoas que ajudaram ali a fazer a retirada, salvar essa vida e devolveram. A gente consegue ver pelas imagens, já no finzinho do vídeo, o mato, a vegetação ali atrás. Ou seja, a pista fica entre um lado de vegetação e outro de vegetação. Quer que passe o que ali, gente? Fica no meio, né? Fica no meio, é a gente que invadiu. Fomos nós, é a ação do ser humano. Então a gente não tem que estar matando, destruindo com algo tão bonito. O bicho, quando ele vai atacar, é uma coisa. Você tá lá na sua casa, chega uma cobra e dá um bote em você. Coisa que não acontece assim, né? Nessa naturalidade. Agora, o animal tá cruzando a pista. Tem gente que passa o carro por cima, dá tiro, corta de facão. Eu não concordo. Eu acho que isso é um crime. É um crime, maus tratos aos animais, um bicho que não está fazendo nada a você, inocente, não tem racionalidade de nada, a maldade que o ser humano tem, nem sabe o que é isso. Então, parabéns aí, ó, aos populares que fizeram isso, ajudaram o animalzinho, deixaram ele seguir ali o caminho dele. E as pessoas também que passaram, que evitaram, né, passar por cima do animal. Acontece bastante aqui em Ilhéus também, Toné. Não sei que não foi atropelado, um carro não passou por cima, né? É, mas ela é muito grande, muito grande, muito mesmo. E bem cheinha, viu? Essa daí tá alimentada. Essa daí tá alimentada. Não é essa que talvez, não tô lembrada, Pérola, se Sim. Elas comem o bezerro inteiro, bota lá, fica Come? anos e anos, com vários meses com ela deglutindo, né? Fica lá com a presa lá. É terrível, tudo estufado assim. Come, isso aí come tudo.
Misericórdia. Agora essa daí enorme desse jeito. Menina, eu corria léguas, viu, Toné? Queria nem ver. Eu acho lindo daí, ó, ajudando de lá. Eu de cá e ela de lá. Chegar perto dela, meu irmão, deixo pro corpo de bombeiros. Pra quem tiver ali as técnicas, olha o tamanho dessa bicha. Olha o tamanho dela, puxando pela cabeça. Ela é forte, isso aí tem uma força. Agora, gente, um reflexo aqui do que eu tô vendo, né? Quando esses animaizinhos, eles são resgatados, normalmente eu não vejo muita dificuldade. Não dificuldade pra pessoa, né? Pra quem tá fazendo o resgate, e sim pro animal. Eu acho que eles ficam já ali... Não sei se eles entendem que estão fazendo o resgate, que é algo bom pra eles, porque ela não tentou, Toné, dar bote, não tentou atacar, não tentou fazer nada. Ah, Pérola, mas ela estava... Ela quer sair daquele ambiente que pra ela é um ambiente tóxico, não funciona, estranho. Né? Que é asfalto estranho, né? É estranho, então eu acredito que no fundo os animaizinhos têm uma noção ali de que aquele não é o habitat natural deles e que as pessoas talvez estejam tentando levar para o lugar correto. Já que ele tá tentando sair de um lugar para outro. Mas conseguiram tirar, né? Conseguiram e foi tudo bem. Antes do resgate chegar. Antes? Que resgate? Foi mesmo aí, ó. Na cara e na coragem. Pegaram uma corda. Tu ia, Toné? Eu lembro que eu tô aqui pensando nas baronesas. Cadê os ambientalistas? Até hoje não tiraram as baronesas, Pérola. Pois é. Então e vai para Ilhéus, né? Quando chega em Ilhéus, isso dá uma confusão. Isso dá uma polêmica. Vai parar na justiça. Agora o prefeito de Ilhéus tinha falado, né? Que ajudaria, traria ali caminhões, faria ali a remoção a partir daqui, para não chegar lá. Isso, ele porque a chuva remover. Que vem aí vai levar para lá. Mas não removeu. Não vai ter tempo. Até hoje, tem mais de 2 semanas isso. Tem quase um mês que teve essa reunião com o secretário de lá, que é o Carlos Machado, e a secretária aqui de Infraestrutura e Urbanismo, que é a Sônia Fontes. Fizeram uma reunião, ficou tudo arrumadinho, tudo direitinho, nós vamos fazer isso. A Prefeitura de Itabuna cabe isso, e a Prefeitura de Ilhéus vai caber isso. Até agora não fizeram nada. Cadê a responsabilidade? Nenhuma. Pertinho agora, a praia vai começar, aliás, já começa o verão, as praias vão estar todas sujas, imundas, emporcalhadas, e é um trabalho e o custo para tirar essas baronesas das praias em Ilhéus, que é o destino delas, final. Exatamente. Esse foi um episódio muito triste já para Itabuna, em algumas vezes, de quando chega em Ilhéus e começa aquela coisa, aquela polêmica. E é um assunto, Pérola, recorrente, não é pontual, gente. Não é aconteceu pela primeira vez, não. Exato. Já acontece ano, entra ano, sai ano. É a mesma coisa. Exatamente. Então, né, mas o prefeito Valdelico tinha falado que traria essa ajuda e tal, e tal, e tal, e tal. Bom, até agora nada foi feito. As baronesas continuam, sim, a gente eles consegue tentaram, eles viram via justiça, via judicial, não conseguiram nada. Eles tentaram agora uma parceria, não é? Juntar, colaborar para ver o que podia fazer uma cidade com a outra e tal, juntas. Assinaram um termo de cooperação e até agora o termo foi assinado, mas a cooperação não aconteceu. Realmente a ação não aconteceu, que é mais importante. Já ter tirado essas baronesas aí, gente. Eu sempre falo, quando começa a juntar, já tem que começar a tirar, a remover. Não deixa ficar esse mundo com um tapete verde lá na superfície do rio. Não tem que deixar. Quando começar a encher, começar elas a aglomerarem muita quantidade, já tinha que ter tirado. Não tirou, agora vai ser mais difícil. Vai custar mais dinheiro. E se for pior, quando tem que interditar a ponte, quando é aquela coisa terrível, quando elas ficam nas pilares, elas enroscam ali nas pilares da ponte, principalmente a ponte do Marabá, que é muito baixa, elas enroscam ali, aí tem que quebrar pilar, tem que botar caminhão, tem que botar máquina, equipamento, interditar a ponte para tirar. É um Deus nos acuda. Atrapalha a vida da cidade toda, porque aquela ponte é muito importante ali, para o fluxo de trânsito, aquela ponte do Marabá. Então é isso que querem que aconteça, gastar mais dinheiro. Fazer o quê? Porque tem que ter coisas, ações preventivas. Sabe que vai ter, sabe qual é o período de chuva, não sabe? Sabe. Pode não saber a quantidade, quantos minutos vai chover.
quantos milímetros vai chover em determinada época, em quantos dias, quantos milímetros vai cair, não sei quantos milímetros, 70, 80, 100, 200 milímetros por hora, sei lá, por dia. Então, faz um planejamento, gente. É período de chuva, é novembro, dezembro, período de chuva. Até janeiro, início de janeiro, ainda tem chuvas. Então, faz um planejamento. Ó, ficar de olho no cachoeira. Já começou a acumular aí a aglomeração de baronesa, essas plantas aquáticas. Vamos começar a tirar. Começa a tirar. Claro que vai dizer, tá enxugando gelo. Sim, vai ter mais, mas vai tirando. Não deixa chegar no estágio que chegou. Que dificulta mais, atrapalha mais, incomoda mais. O custo vai ser mais alto, vai ter que envolver, além de máquina, mais homens para tirar. E o dinheiro. E é realmente o transtorno que vai causar a rotina dos moradores. Muito grande. Tem que ter realmente, não sei não, sensibilidade. Tem que ter gente que tenha visão de trabalho, de serviços urbanos. E dessas ações, esse tipo de situações que são recorrentes e pontuais. Pérola. Exatamente. A gente tem uma outra imagem aqui para mostrar para vocês, falando então de um episódio muito triste. As fortes chuvas então de ontem em Vitória da Conquista, nossa Suíça Baiana, aqui pertinho de Itabuna. Um episódio muito triste. O enfermeiro então, gente, ele teve o carro empurrado pelas fortes chuvas. Uma enxurrada tomou conta, mas ele foi resgatado com vida. No final, fica tudo bem. Mas até que acontecesse o resgate... Ele quase se afogava, né? Morria afogado. Foram horas ali muito, muito triste, de desespero. Para todo mundo que acompanhava e principalmente para ele. Foi chuva torrencial, foi forte. A gente tem as imagens também. Pode colocar, produção. Meu Deus do céu, Jesus amado. Onde é que tá? Daqui tem um bueiro ali. Oh, meu Deus! Ai, meu Deus! Sai daí! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus! Ai, ai, meu Deus do céu! Olha, esse foi um episódio muito triste que marcou ontem à noite em Vitória da Conquista, domingo, 9 de novembro. A região sudoeste, né? Foi uma tristeza de fato. Mas ele conseguiu ser resgatado. Foi resgatado com vida, mas ele foi levado ali por fortes enxurradas. Foi uma noite ali muito chuvosa. Mas ele conseguiu sair do carro, não é isso? Isso, mas é perigoso. É ainda mais perigoso a tentativa de sair do carro, porque olha, o carro cai. Então, assim, Toné, depende. Mas se você abrir a janela, o carro vai ser tomado pelas águas, vai afundar e você afunda junto. Isso. Mas por isso mesmo que é perigoso. Mas é perigoso essa saída também. Porque quando você abre, a força vem, toma e entra mais água. Enquanto o carro está fechado, a janela fechada, diminui a entrada de água. O carro pode ficar flutuando, né? Isso. Quando abre, o peso da água é tenso. Aí ele vai pro fundo. Então é perigoso tanto ficar quanto tentar sair. É os dois, é as duas coisas. A equipe que chegou para resgatá-lo, ó, trouxe ele com vida. Foi uma tristeza de fato que aconteceu. Esse episódio aí, ó, foi marcado por muitos gritos, um pânico da população que via então ali ele lutar pela vida. A posição em que o carro fica, olha, a gente consegue ver que ele cai mais um pouco para dentro da água. Foi a equipe de socorro ou moradores que tiraram Olha, ele? Eu acredito que foi mesmo moradores. Eu acredito que foram os moradores. Por quê? Porque as pessoas que estavam ali perto começaram a ligar. Só que até que chegue no local, Toné, toda ajuda é bem-vinda. Claro, você colocando a sua vida primeiro em segurança e depois tentando salvá-lo, eu acredito que pode ser que dê certo. Então, a tentativa primeiro dos moradores era ligar para o corpo de bombeiro para fazer o resgate dele. E até que chegassem, eles começaram ali a ajudá-lo. Foi de fato o que aconteceu. Então, eu acredito que a ajuda mesmo veio ali desses moradores, né? Que acompanharam ali toda a cena, o desespero dele e o desespero das pessoas também de estarem vendo, né?
É muito triste a gente ver uma vida, né, Toné, partindo dessa forma, a pessoa ali em risco. Eu acredito que... A pessoa entra em desespero, entra em pânico, né? Exatamente. Eu acredito que a gente, no fundo, ainda tenha essa humanidade dentro de nós, né? Algumas pessoas... E esse resgate, esse tipo de resgate demora muito, porque são em condições mesmo difíceis. Porque é muito forte a torrente. Se leva um carro, imagina, leva uma pessoa, imagina. Tem que ser pessoal especializado nesse tipo de resgate. Não pode ser qualquer um se atira lá, tá vendo, tá se afogando, eu vou lá. Não, não é assim. Às vezes você vai com uma boa intenção, você termina realmente se machucando ou até mesmo morrendo, né? Exatamente. Por isso que a gente precisa colocar a nossa vida primeiro como prioridade. Entender que se você não entende ali de noções de primeiros socorros ou de resgate, não adianta só querer fazer. Você também tem que ter um equilíbrio para resolver a situação, senão se afoga você e a pessoa. Mas ainda bem, teve um desfecho aí feliz, um final feliz, ele segue agora se recuperando. Só teve a perda do bem material, mas é muito recupera. Pouco. Deixa pra lá. Com a vida dele, ele recupera isso e muito mais. É o que a gente deseja para ele, né? Muita prosperidade. E você, Toné, trouxe o que mais pra gente? Vamos falar aqui sobre a questão aqui, vamos virar essa chave aí, vamos falar tanta tragédia, né? Mas a gente tem que falar dessa tragédia. Ah, vocês estão falando muito disso, tragédia. Sim, mas foi o que aconteceu, a gente não pode mudar esse fato. Não dá para apagar. São acontecimentos realmente que ocorreram aí no final de semana, né? No Brasil inteiro, por aí. No Paraná, aqui na Bahia, lá vai na Paraíba. Vamos falar sobre a questão da Zona Azul. Eita, Zona Azul que dá confusão. O Legislativo, a Câmara de Vereadores de Itabuna, tentou emitir um decreto para suspender a operação, o serviço da Zona Azul, estacionamento rotativo. Mas depois, eu acho que no ímpeto, o presidente da Câmara fez isso, emitiu esse decreto. Depois eu acho que o setor jurídico dele disse, não, peraí, o Legislativo não tem competência para isso, isso é atribuição do Executivo. Aí ele recuou. Aí fez apenas um documento recomendando para a Prefeitura para que tomasse realmente atitudes imediatas sobre a situação da Zona Azul, que estava havendo muita reclamação e muitas irregularidades cometidas pela empresa que explora o serviço, que é a Park Gold. Aí o que fez a Prefeitura? A Prefeitura notificou a Park Gold para que em 24 horas promovesse os ajustes na Zona Azul. 24 horas foi na sexta-feira, dia 7, não é isso? Só que tá contando o dia útil, ninguém explicou. Era para sexta, para no sábado já tá resolvido, ou é segunda-feira, é hoje? Ninguém, não sei como é isso. Porque sábado estava funcionando normalmente a Zona Azul, lá cobrando todo mundo. A Prefeitura notificou na sexta-feira a empresa Park Gold, responsável pela operação da Zona Azul. A medida foi adotada depois do Poder Executivo ter recebido um decreto legislativo, foi aprovado pelos vereadores, que recomendava, não era como eles queriam, decretar eles mesmos suspender, a Câmara não tem competência para isso. Recomendava a suspensão do contrato firmado entre o município e a Park Gold. A notificação também determina que as secretarias municipais de Gestão e Inovação e a Transporte e Trânsito, além da Agência Reguladora de Serviços Públicos, uma tal de ARCEP, que ninguém sabe para que veio, porque é que faz, ninguém sabe, promovam a revisão contratual. Aí a gestão municipal resolveu determinar que a ARCEP exerça o poder de polícia administrativa, realizando a notificação e acompanhamento do cumprimento das cláusulas contratuais. Aí o que eles querem? Querem que a Prefeitura acatou a recomendação do Legislativo, que dizia o quê? As irregularidades cometidas, as cobranças, aquela hora que para 1 hora, depois vem cobrar mais 2 horas, se a pessoa não está presente, se você não pagou a primeira hora, já vai, aí dobra o valor. Mesmo que você não tenha chegado ao final das 2 horas, tenha cumprido isso. Mesmo que não,
chegou lá, mas você vai ter que pagar. O número de vagas para idosos deficientes, que é muito restrito, é pouco. Uma regularização realmente da situação das vagas para táxis, ou para mototáxis e para motos, que as motos agora estão parando onde querem, não estão nem aí. Isso tudo tem que ser ajustado. Não é simplesmente suspender. Pode suspender por um período para fazer os ajustes, mas não pode fazer dessa forma. Vai suspender e acabou. Não, vai virar um caos. E eu falei aqui, volto a repetir, nós estamos na boca do Natal. Se você suspende a Zona Azul agora, gente, vai ser uma loucura. Esse trânsito vai virar uma doidice. Ninguém, né? Aí a moto vai estacionar onde quiser, ocupar a vaga de um carro. Aí o cara vai deixar o carro lá, não sei quanto, mais de 3 horas lá, vai fazer compras e não tá nem aí. Se for de outra cidade, pior ainda, que aqui, Itabuna, é um polo comercial. Vem gente, tudo quanto é de lugar, fazer compras aqui, se abastecer aqui, tá certo? Então, isso tudo tem que ser revisto. Você não pode simplesmente de uma hora para outra notificar para a empresa, dar 24 horas para a empresa resolver. Não sei se vai ser assim. Sob pena de fazer uma rescisão contratual. Sim, mas para fazer uma rescisão contratual, você tem que estar munido de argumentos para que haja realmente um cumprimento do que você está pedindo. A notificação administrativa ressalta que o não atendimento integral ao dispositivo da notificação no prazo estipulado, que foi 24 horas, poderá acarretar a suspensão imediata. Sim, você quer suspender isso imediatamente, mas você tem plano B? Tem plano C, D, E, F? Não tem. Então vai ser o quê? Vai suspender, daqui que vai resolver. A bagunça está generalizada, que ainda já é bagunçada com a Zona Azul. Imagina sem a Zona Azul. Defendo a Zona Azul, sim, mas que tenha realmente, tem que cumprir as determinações contratuais, que seja tudo regularizado, tudo bonitinho, e que realmente cumpra o que foi determinado no contrato. As vagas para idosos, para deficientes, são poucos, aumenta. E também uma fiscalização intensa. Fica só fiscalizando o motorista. Ó, passou da hora, mais de 1 hora, 2 horas. Só isso? Não, não é só isso. Tem que ver o que está acontecendo. A desorganização. Esse pessoal de moto não obedece a nada. Esse pessoal de moto, eles realmente são imprudentes, irresponsáveis e inconsequentes. Eles não estão nem aí para estacionamento rotativo, que tem que pagar, não tem que pagar, se estacionou numa vaga que não é destinada a ele, não estão nem aí. E tem outra coisa também, o abuso. Porque quando você é idoso, você tem direito a uma vaga, que eu acho que aproximadamente 2 horas você tem direito ao limite máximo de estacionamento. Só que, mas você tem que ter o cartão. E o cartão tem que estar no painel visível, para que o monitor veja, visualize e saiba que ali é um idoso que está estacionado. Aliás, é um carro de um idoso, é um veículo de um idoso. E na área determinada é ele. Eu canso de ver carros estacionados sem esse cartão. Eu uma vez fui estacionar, a pessoa não gostou. Era ali na Quintino Bocaiúva. Aí eu olhei de cá, quando eu tava a vaga de idoso, ele foi dando sinal que ele ia entrando, eu buzinei, apontei para a placa. O senhor tem a placa? O quê? Eu digo, o senhor tem a placa, essa vaga é de idoso. O senhor tem o cartãozinho especial, que tem que ter, tem que colocar aí. Coloque o seu cartão aí. Ele disse, não tenho cartão nenhum não, já vou sair daqui. A senhora tem? Eu disse, eu tenho, tá aqui. Aí ele saiu, eu dei uma ré para ele sair, que ele já estava entrando na minha vaga, destinada a mim. Aí ele saiu, procurou outro lugar, xingando, vociferando. Quer dizer, você ainda arranja confusão. Mas você tem que lutar por seus direitos. Ele saiu da vaga. Ele não tinha ainda nem estacionado direito. Quando eu vi, buzinei. Eu só fiz perguntar, o senhor tem o cartão? Gentilmente. Ele não gostou. Se ele estacionasse, eu ia estacionar em outro lugar, mas eu ia fazer valer meus direitos.
Eu ia atrás do tal do monitor, que é uma loucura você achar um monitor. São poucos os monitores, o pessoal disponibilizado para o serviço. É muito restrito, é pequeno, não dá para cobrir tudo. Eu ia chamar o monitor e avisar, ó, está estacionado lá na minha vaga. Pergunto se ele tem um cartão. Pode ser que o cartão esteja no chão, caiu, sei lá. Não, deixou em casa, adeus. Você tem que estar com o cartão à mostra, para você ter direito à vaga. Moto a mesma coisa. Porque eu não vejo nenhum carro estacionado em vaga de moto. Agora, moto em vaga de veículos, de carros, eu vejo muito. E como tem? E tem outro assunto que a CETRAN tem que acordar. Esse negócio de carga e descarga fora de horários, não pode. Quando começa a estar funcionando, vem carga e descarga. Vai descarregar ou vai carregar. Principalmente descarregar. Não, você tem que ter um horário estipulado, especificado, de 5 a 7 horas da manhã. E à noite, a partir de 6 horas, quando o comércio fecha. Aí você pode carregar e descarregar. Mas no horário 8 horas, 9 horas, o caminhão para de carga e descarga para descarregar em frente ao estabelecimento comercial. Não é justo. E é irregular. A CETRAN faz o quê? Dia de sábado é uma loucura. Tem uma loja ali de móveis, ali na Cinquentenário, perto do Banco do Nordeste, não vou citar o nome, claro. Ali perto do Banco do Nordeste, ali vende eletrônica, não sei o quê, um bocado de coisa, máquina de lavar, geladeira, não sei o quê. Mas é uma loucura. Fila dupla. Aí vem aqueles carros, pega a frete, fica parado ali em fila dupla, liga o pisca, fica parado para botar a geladeira, para botar fogão. Não é assim. Não é o horário permitido. Não é. Aí tem a vaga, área de carga e descarga. Sim. Mas tem que ter horário. Não é Miguel, não, a hora que quiser. 8 horas, 9 horas da manhã. E dia de sábado, a Cinquentenário vira uma bagunça. Ninguém obedece a nada. Nada. Pérola. É isso mesmo. Agora, um outro assunto que a gente tem a falar, a gente traz aqui para vocês já já, porque quem vai entrar é Gustavo. Gustavo já está aí, Cássio. Pronto, enquanto o Gustavo se ajeita por aí, olha, ele é o nosso correspondente de Vitória da Conquista, vai trazer mais informações pra gente de episódios por lá, inclusive desse que aconteceu ontem, com a chuva enxurrada que acabou puxando, levando esse carro, e o enfermeiro que foi resgatado, e ainda bem que foi com vida. Final de semana em Vitória da Conquista também, que foi bem movimentado, festas por lá, o turismo agradece. Eu acredito que a rede hoteleira faz aí festa para esse dia especial, porque teve um festão, hein? Showzão em Vitória da Conquista e a cidade estava movimentada. Então já Gustavo vai entrar. Cássio, entrou! Bom dia, Gustavo! Bom dia, Pela, bom dia a todos os nossos assinantes. Estamos aqui diretamente de Vitória da Conquista. Tá diferente a cidade, viu? Depois das chuvas também. Agora, como você falou, foi um final de semana de aniversário da cidade, 185 anos de aniversário de Vitória da Conquista, e teve um show grande, a cidade estava lotada, a ocupação hoteleira foi de 95%. A expectativa era até mais, mas teve uma chuva no dia do evento, do show, mas fora o show particular, também teve muita coisa, muitos eventos da cidade, da própria cidade. Bom dia, Toné. Bom dia, Toné. Que maravilha ver você. Bom dia, Gustavo. Você sumiu, Gustavo. Tava com saudade de você. Foi que houve? Saudade de você. Eu andei um pedacinho sumido. Não some não. Você é importante aqui. Nossa equipe. Muito obrigado. Graças a Deus. Então, eu estava comentando aqui, Toné, que teve o aniversário da cidade, fez 85 anos e a cidade é muito próspera, né? Então, e teve vários eventos da prefeitura promoveu muita coisa e a cidade estava lotada. Teve um show grande aqui, né? O Jorge Mateus, que acabou se despedindo, foi o último show dele, é o último show da carreira dele. Mas Pérola e Toné, olha só o que aconteceu ontem. Olha só, eu vou mostrar a vocês, eu acho que Cássio já baixou aqui, olha a aflição que nós sofremos aqui em Conquista ontem. Foram 55 milímetros de chuva em menos de 2 horas. Olha o que aconteceu ontem aqui, pera, eu vou te mostrar.
Vê se Cássio já baixou nossos vídeos aí. Vê se você não baixou, Cássio, então essa... Tá ótimo. Aconteceu o seguinte, pronto, aconteceu que as ruas inundadas, alagamentos, a cidade, a BR-116 parecia um rio, um mar, e no centro da cidade, próximo a chama Avenida, perto da Bartolomeu de Guzmão, a água empoçou, e aí tem uns condomínios lá, e a vala encheu de água. Então, o que aconteceu? Aconteceu que um cidadão, ele até servidor municipal, o nome dele é Gerardo Tardi, o nome é difícil. Ele viveu de novo, vocês vão ver por quê. Acabou caindo dentro de uma vala, o carro dele foi tragado, e a aflição de todo mundo, e os moradores do condomínio próximo, filmaram tudo isso aí, mas olha só, esse foi o vídeo, olha o que é isso, ele está aí à tarde, que maravilha, sempre parceira, ele tá sendo tragado pela correnteza, ele caiu numa vala, ele achou que era rua, mas não era rua, era vala, aí ele caiu nessa vala aí, e aí está sendo tragado pela correnteza, e olha o que vai acontecer, isso levou o quê? 5 minutos, olha isso, aí vai piorar, viu? Olha a situação dele. Olha, ele vai sumir aí dentro dessa água, desse córrego. Aí é a manilha, aí na frente é aquela manilha da água, o vídeo por sua parte. Tem mais vídeo, acho que Cássio vai dar tempo. Cássio é muito rápido, ele vai dar tempo de baixar o outro. O vídeo completo está aqui também, Cássio. Onde ele some dentro da água. Os bombeiros chegaram a afirmar que foram chamados para poder procurar o corpo do Tardi. E ele, na verdade, ele sobreviveu. Ele só teve algumas esfoliações, isso aí já é outro local da cidade. Pronto, então já baixamos os vídeos. Esse aí é outro local da cidade de Vitória da Conquista. Isso aí já é no Jurema, se eu não estou enganado, é o Jurema. Olha como estava a situação da rua. Isso aí foi apenas com 20 minutos, isso aí foi logo no começo. A quantidade de água aí as pessoas relatam que com 20 minutos de chuva deu isso. Eu acho que tem que ser mais, mas a água invadiu as residências. Isso é uma parte central da cidade. Muita chuva, muita chuva. Engraçado que Conquista é uma bacia, aí chove em cima e a água toda desce para a parte de baixo. Justamente, o Jurema ali embaixo. Então a água desceu toda para lá. E eu acho que agora temos o vídeo inteiro o cidadão entrando na vala, entrando no buraco. Eu acho que Cássio conseguir. Pronto, esse é o inteiro. Esse é assustador. A gente tem o vídeo inteiro. Inclusive, posso até afirmar a vocês, como os jornais ainda, hoje pela manhã eu já vi os jornais passando aqui da Conquista, a TVI deve ser provavelmente a primeira a passar esse vídeo inteiro, porque também o vídeo que eu vi lá, que passou nos jornais aqui, é de outra forma. Tem um outro vídeo ainda, viu, Cássio, que vai mostrar a água engolindo o cidadão. É mais ainda, é complicadíssimo. Enfim, graças a Deus, ele viveu de novo. Esse aí. Graças a Deus, é esse aí. Esse é assustador. O Gerardo Tardi. Ele acabou caindo numa vala, ele errou a estrada, achando que era rua, não era rua, e o carro vai descendo. São 2 metros de manilha, é muito pequeno. Acabou que. Mas graças a Deus, ele é aflitante, mas ele está bem. Inclusive, imagens dele sendo resgatadas já. A gente trouxe imagens aqui do SAMU sendo resgatado. A cidade inteira ficou comovida com esse vídeo por conta do desespero que os moradores aí do lado. Foram vários vídeos de moradores aí do lado, e os moradores gritando e pedindo socorro, ligando para os bombeiros. Meu Deus do céu, olha que aflição. E o carro vai descendo. Gente, nós estamos aqui com alerta amarelo ainda, né? Estamos com alerta amarelo, mas a possibilidade, agora nesse momento, em Vitória da Conquista, tá 21 graus. Hoje e amanhã, até quinta-feira, está nublado, com pancadas de chuva. Na sexta, sábado e domingo já vai aparecer o sol. Então, esse desespero todo vai acabar e, graças a Deus, o cidadão está vivo. Mas é isso. De Vitória da Conquista tem essa notícia. Se quiser, estamos aqui e até o final de semana eu volto, viu? Volte mesmo, Gustavo. Eu quero conversar depois sobre política com uma pessoa que está aí na tela.
Porque Conquista está uma loucura. Eu quero que você me entenda o que está acontecendo aqui. Que agora, quem era da liberal agora está indo para o PT, eu quero entender. Depois você analisa aí, viu, também. Ô Gustavo, agora quem que fez o resgate? Ele está no ar ainda? O resgate a imagem mostra, ele vai sumir. A imagem, o vídeo maior, se caso conseguir baixar, ele vai ver, a gente vai ver. Ele some, desaparece, só que ele passa pela manilha e vai aparecer do outro lado. Ele aparece do outro lado, o carro ficou preso, aí tiraram o carro, ele some, ele vai para lá dentro do bueiro e vai aparecer do outro lado. Só que aí, do outro lado, já tinha chegado a polícia. O pessoal da polícia desceu e salvou, e o pessoal do bombeiro chegou depois por conta da quantidade de água. Eles não conseguiram, mas vai ter outra imagem depois, que já está ele com 2 carros do SAMU, já tem um guincho. Acabei de passar por lá, o guincho estava com o carro já em cima, eles tiraram o carro entrou na manilha. Foi um negócio surreal. E ele está vivo, graças a Deus ele está vivo. Olha, ainda bem as imagens do local também, para o pessoal de casa ver, né, Gustavo? Aí, ó, olha ele. Aí a polícia que fez o resgate. Atrás já tem o SAMU, aí os bombeiros estão aqui do lado de cá já, né? Foi eles que conseguiram pegar. O próprio bombeiro afirmou em uma entrevista local aqui que foram chamados a buscar o corpo. Até o finalzinho aí vai aparecer esse rapaz de amarelo, é o irmão dele. Aí todo mundo aí é bastante conhecido da gente. Esse é o chefe, esse é o secretário de Mobilidade Urbana e Infraestrutura, já estava lá, quer dizer, porque ele é funcionário da prefeitura também, todo mundo da prefeitura foi atrás, então olha aí, olha o cidadão aí, ele está sendo já colocado na maca, realmente, que susto, viu? Sufoco. Ô Gustavo, virando a chave aí, sim. Vamos ver, já tem alguma notícia aí, o que é que vai haver aí no Natal? Festa, que o ano passado tava bonito, vocês arrasaram o ano passado, viu? E esse ano já tem alguma novidade, alguma coisa, os preparativos? Já está sendo organizada e arrumada o Natal da Praça Tancredo Neves aqui na minha frente. Já está sendo, olha, simplesmente fantástico. É um cenário que vai ser. Eu vou trazer muita imagem daqui, inclusive promessas de raio laser, de efeitos especiais, de projeções de visor, projeções nas árvores. Vai ser uma coisa linda e já está sendo montado agora. Nós estamos o mês de novembro, já está sendo montado para o dia 6 de dezembro inaugurar o Natal de Vitória da Conquista. Serão em 3 lugares, né? Na verdade, sempre 3 lugares. Na Olívia Flores, na Praça Tancredo Neves e na Lagoa das Bactérias. Então, são 3 lugares aqui em Conquista. A expectativa é que vai ser o maior Natal de todos os anos. Inclusive, eu conversei com o presidente do CDL, ele está disponível até que, se vocês quiserem convidá-lo para poder fazer uma entrevista. A expectativa é que esse Natal, como muita gente não vai viajar tanto, porque hoje em dia também já começa a ficar mais apertado, então a população flutuante de Vitória da Conquista vai crescer e muito. Então, vai ter todo mundo vindo para a Conquista. Na mesma época, mais ou menos na mesma época que inaugurar a iluminação da Praça Tancredo Neves, vai ter mais um grande evento aqui, mais um grande show, que vai ser o show do Gustavo Lima também, que aí também, Pérola, vai encher de gente, porque vai ser no mesmo local do Jorge Mateus, que deu 15 mil pessoas, vai ter Gustavo Lima também, aí vai ter muita gente aqui. Então vai estar, assim, a cidade está bem animada, como você falou, e eu vi você falando no começo, viu, Pérola? É isso mesmo, Vitória da Conquista, só deu Vitória da Conquista nas redes sociais esse final de semana, a cidade comemorando aniversário, 188, Gustavo? Quantos 185. Anos? 85. 185, rapaz, é para comemorar de fato, né? Conquista que vem crescendo realmente. Também, não é por nada não, eu vou me despedir aqui dizendo o seguinte, mas também foi meu aniversário, eu também estava comemorando, então foi no mesmo dia. Então, obrigado, é isso aí. É 185, eu estou fazendo 30. Ó, viu até. Achei que era 25, Gustavo, achei que era 25. Obrigado. Amanhã eu volto, ou depois de amanhã eu volto, Pronto, combinado então. Agora tem que agendar com o presidente da CDL daí, pra gente falar sobre a decoração de Natal, sobre a festa, tá bom?
Faço sim. E também, como vocês sempre sabem, a SECOM aqui, a Secretaria de Comunicação, que inclusive acompanha todos os nossos passos, ela acompanha, eu aviso, eles já vão entrar, deve estar assistindo, diz que está disponível, quem quiser pode chamar para poder fazer as entrevistas com quem vocês quiserem aqui hoje, e inclusive com a prefeita é mais complicado, mas ela aparece, se quiser, ela aparece. Olha, muito bacana, então. Vai ser um prazer recebê-los aqui para a gente bater um papo, falar aí, então, sobre Vitória da Conquista. Natal tá chegando, né? A expectativa também para o comércio daí, porque Natal é uma época em que a gente sabe, é uma concentração muito grande das pessoas na rua, 13º, e também os lojistas. É um período em que precisa trazer, além de novidades, uma expectativa para o público, saber como é que fica aí entre 2025 e 2024. Fazer um balanço geral ali da expectativa para esse ano também. Isso, ele vai fazer, e também a gente tem outros representantes aqui do comércio, se quiser a gente pode convidar também aqui. Vamos começar a fazer isso, porque realmente a expectativa esse ano é muito grande, muito grande. Eu só queria voltar só uma imagem aqui, que eu estava falando com o Cássio, me perdoe, me permita rapidinho. Cássio, será que a gente consegue? Porque é assustador. É o vídeo maior, o vídeo onde ele some dentro d'água. Gente, eu queria que você visse isso aí, porque eu acho que a gente não conseguiu pegar esse vídeo ainda, cara. Que ele desce na água, o carro vai empurrando ele. Meu Deus. Gustavo, você consegue falar pra gente, teve alguma informação de tempo? Quanto tempo ele passou submerso? É isso que eu queria ver. Dá para ver daqui, a gente sente aqui, ele fica mais ou menos submerso, ele vai sumir, ele some, caso a gente conseguir, deixa eu ver se eu consigo aqui, ele some, é inacreditável, ele some, eu estou mandando de novo aqui para cá, ele some dentro d'água e não aparece mais, aí todo mundo morreu, aí na verdade não, ele foi parar do outro lado da manilha, é muito impressionante essa imagem. Aqui, ontem eu não consegui, quando eu vi a imagem, eu estava chegando em Vitória da Conquista ontem, quando eu soube do que estava acontecendo, aí fecharam a rua, né, que estava molhado, a rua, inclusive, a rua estourou o asfalto inteiro, o asfalto todo foi estourado, e aí a rua está interditada, e ainda aconteceu isso. Na verdade, ele quis fazer uma manobra para evitar eu acho que é esse, viu, Cássio? Eu acho que é isso, pronto. Esse aí vai dar a dimensão do que aconteceu. Ele está começando, ele está sentindo, não, cara, está cortando, mas é uma pena. Mas eu trago qualquer hora dessa, eu vou trazer de volta, porque ele está cortado. A dimensão do negócio, que ele vai sumir, o carro vai empurrar ele vai sumir dentro do bueiro e vai passar pelo menos uns 2 minutos ali para ser encontrado na frente, ele vai sair do outro lado. É impressionante. Aí as pessoas viram isso, os carros estão passando do lado, aí muita gente começa a já gritar ali do lado, já estão ali. Nessa hora, o condomínio inteiro aqui está filmando, temos vários vídeos aqui do condomínio, mas é uma pena, mas a gente não conseguiu baixar todo, não é bom também que a gente não vai ficar aflito. É isso. Se eu conseguir, eu volto até o final do programa. Um abraço. Pronto, combinado então. Um abraço, Gustavo, e feliz aniversário. Deus abençoe, muitos anos de vida e saúde. Amém. Um cheiro. Pois é, então essa situação, Toné, que aconteceu em Vitória da Conquista, e agora o nosso correspondente Gustavo falou com a gente, foi um episódio bem triste, assustador, né? A gente não dimensiona o que esse homem viveu ali. 2 minutos, Toné, que parecem ser 2 horas. Ele nasceu de novo, pânico, né? Comemorar 2 datas agora, né, Tonézinha? Aniversário e a data aí de resgate, mas foi triste demais o que aconteceu em saber. Agora, pelo que eu vi, e o desespero do povo, porque a gente quer resultado logo, salvar a pessoa, e a gente fica sem saber como, não tem como resolver. Eu acho que o resgate demorou. Eu também, eu concordo. Agora, o principal é que assim que ele ficou submerso, eles conseguiram dimensionar que essa manilha daria acesso em outra rua, em outro lugar, desaguaria em outro lugar. Ser sugado por aí, isso é complicado. E a polícia já estava nesse outro local. Então foi aí que eles entenderam que o corpo, né? A gente fala o corpo porque as pessoas imaginaram que ele já não estaria mais com vida devido ao afagamento. 2 minutos embaixo d'água, na situação que estava, o carro que empurrou ele e tudo.
A polícia fica esperando nesse outro lado e aí é quando eles mergulham. E a pra intensidade, pegar. a força da água, né? Muito forte. Muito forte. E ele ser sugado, pior ainda, né? Entrar Ele nessa saiu. manilha, sabe, podia ficar preso lá, morria lá dentro. Na imagem que mostra ele já de pé, ele parece estar meio atordoado, meio perdido ali, Toné, meio tentando entender o que estava acontecendo. Acredito que pode ter acontecido ali também um desmaio, ou até mesmo na hora do resgate ali ele já não está tão consciente, porque é um susto. Depois a força muita com que ele água, tava lutando, né, coitado, para sobreviver. se batendo de um lado para outro. Tem horas também que a pessoa cansa, não tem esse, ninguém é super-homem, né? E foi a imagem que muitas pessoas receberam. Ninguém sabe a nas idade redes dele, sociais. nada, não? Ou sabe a idade? Não, não se sabe a idade dele, mas eu acredito que se trata de 50 anos, 52, Não nessa é mais nenhum faixa por aí. jovenzinho, né? Então Não, fica mais difícil ainda. pois é, e quando ele foi resgatado, a roupa bem suja, uma Eu camisa. sempre falo aqui, porque eu sei nadar, não é questão de saber nadar, você precisa saber a circunstância. Exato. Você está no mar, você não sabe se ali tem um buraco, o que é que tem, as correntes marinhas são outras. Não é a questão de saber nadar, a mesma forma dele ali, a circunstância muito intensa, ela num carro, é difícil a circunstância que ele estava. Exatamente. Então eu sei nadar, sim, não vai adiantar nada você saber nadar. Desculpa aí. E você tomar uma porrada na cabeça, se desmaiar, ou seu braço ficar preso, sua perna, seu pé, sei lá. Então não adianta, não é questão de dizer, mas eu sei nadar. Não, não é assim. Não é fácil, não. É muito difícil e é complexo. Até para o resgate é de uma complexidade muito grande. Que eu acho que demorou, viu, Pérola? Eu acredito que tenha demorado. É, com certeza, Toné. Eu acho que todo o momento ali é para agir com rapidez, para agir com a força. E foi de dia, não foi? Foi de dia. Não, foi à noite. Foi à noite? Pior ainda Pior que de dia. ainda, De dia escuro, seria mais fácil para localizar. Ele ia sumir nas águas e ninguém ia ver. Foi à noite. Foi à noite? Foi à noite. De dia seria muito Mas mais alguém fácil. viu, né? Viu por conta do carro. Se não fosse o carro, talvez a situação seria pior. Porque o carro, Toné, a gente já imagina o quê? Você vê um carro afundando. Alguém carro estava não saiu. dentro, né? O carro não Ele não ia sair saiu do nada. Não ia ser sozinho. do nada. Exatamente. Ligado. Farol ligado, O tudo. farol ligado. Se imagina o quê? No Ele mínimo, despencando lá. no mínimo tem uma Era o que? Era pessoa uma ali. ponte? Como que era? Não, era... Na verdade, eu acho que a manilha cedeu. Devido às chuvas, o asfalto acabou se rompendo. Ficou Rompeu. todo destruído. Então, buracos, crateras. Cedeu e ele foi junto. Isso, O e carro foi junto. cedendo. Não, o local onde o carro estava já tinha cedido e foi cedendo mais. E nessa de ceder mais, o peso do carro gerou ali um buraco, uma cratera E maior. a força das águas, ela foi. Puxou, sugou, porque onde ele caiu foi justamente numa manilha. Então sugou, a força da água acabou puxando o corpo dele. Imagina aquela força, a pessoa se batendo, uma aflição. Aí ele chegar num pânico. lugar desse, tem um gradil nessa manilha, sei lá, ele ia Já ficar preso imaginou? lá. Aí é problema, viu? Pior ainda, Aí teria que abrir tudo ali, até encontrar Ali esse não tinha corpo. resgate certo. Não tinha. Mas ainda bem que aconteceu ali da maneira correta, graças a Deus, né? Foi resgatado e agora segue aí com vida. Mais um motivo para comemorar, hein? Renasceu. Tem mais alguma notícia, Tonezinha? Vamos falar aqui sobre a questão. Tem uma abordagem de segurança, mas é mais complexa. Mas eu quero falar sobre uma triste notícia. Olha aí, tá vendo? É segunda-feira, gente. É um bloco de notícias às vezes ruins. Ainda bem que o Gustavo falou do aniversário da cidade de Conquista, 185 anos, falou de festa, né? Um show de Jorge Mateus, não foi isso? Já falou de Natal, que é a decoração que vem aí e tal. Mas a gente vai falar sobre a situação que teve em Salvador, que foi, eu acho que a semana passada, uma menina de 12 anos que foi morta após um ataque a tiros. Foi na quarta-feira passada, no bairro de Capelinha do São Caetano, em Salvador, na capital. Então, morreu um homem também, um dos homens morreu no local. E a adolescente, que foi identificada como Yasmin Sacramento Damasceno, não resistiu aos ferimentos após ser socorrida e levada à unidade de saúde. Ela tinha apenas 12 anos, estava brincando com os amiguinhos na porta da casa. E a polícia não estava no meio. Não pode dizer que foi tiroteio, confronto entre polícia e bandido. Foi só bandido contra bandido. Quer dizer, facções
integrantes de 2 facções rivais, brigando, trocando tiros em plena rua. Sobrou para a menina de 12 anos. Ô, gente, isso é muito difícil. Eu vi a reportagem, a entrevista da mãe da menina. A mãe da menina estava arrasada, mostrando o quarto da menina, mostrando as roupas da garotinha, que era a paixão dela, era essa menina. 12 anos, Yasmin. Gente, é um negócio muito doido, eu fico emocionada quando eu falo. Que você bota um ser no mundo, você cria com o maior cuidado, com o maior carinho. Tem fotos da menina, no aniversário da menina, a menina toda arrumadinha, tá com os amiguinhos comemorando o aniversário. Quer dizer, é difícil, é muito difícil para uma mãe. Mostrando o quartinho dela, uma casa simples, bem verdade, mas toda decorada, com as coisas todas assim, o tom de rosa, as coisas que ela gostava, um relógiozinho que ela pediu para a mãe comprar, todo cor de rosazinho, a pulseira e tal. É muito difícil. Fique na pele dessa mãe. Vista a roupa dela, para você ver. É fácil, não? Aí você está dizendo que a segurança pública na Bahia, a segurança pública na Bahia é uma porcaria. Então, índices tão altos. E estão morrendo de gente inocente. E esse governador, que é realmente um imbecil na área de segurança pública, só viatura. Sem viatura para quê? Para quê? Você combate o crime enfrentando de cara a cara. Olho por olho, dente por dente. Como o governador Cláudio Castro fez no Rio. Tem que ir para cima. Não pode uma criança de 12 anos. Fora esse Capelinho São Caetano, eu não sei até se é novo essa história que tem essas facções lá, tem traficantes por lá. Porque o lugar que tem muito é Nordeste da Amaralina, que é citado sempre. Lá que a gente sabe, Nordeste da Amaralina, Itapuã, não sei se a Liberdade tem um bocado de lugar aí que tem, mas o Capelinho São Caetano, pra mim, não sei, Salvador, se é uma coisa nova ou se já é, que já lá tem esse tipo de situação. A Polícia Civil já iniciou a investigação e passou a ocupar o bairro com equipes de diferentes departamentos em diligência para identificar os autores do crime. Até agora nada. O governador do estado lamentou o episódio. Aí que vai para as redes sociais, lamenta o episódio. Solidariedade às famílias vitimadas. Nenhuma palavra é suficiente diante de uma dor tão profunda. Cara de pau. Vai resolver o problema da segurança pública. Inocentes perdendo vida. Por uma bala perdida. Que tem a ver uma criança de 12 anos com essa desgraça que tem aí de traficante brigando? Não é nem mais por causa disso, é domínio de território. Aqui é meu lugar, aqui é meu, esse bairro é seu, esse bairro é meu, essa rua é minha, essa rua é sua. Não entre aqui que eu vou mandar matar você. Poxa, é assim? E a Bahia diz que está fazendo alguma coisa, fazendo o quê? Fazendo o quê? Contando vítimas, contando mortes, óbitos e de crianças. Ô, gente. É de se lamentar. Uma menina de 12 anos, a gente lamenta realmente. É um profundo pesar, um sentimento muito grande. Eu fiquei realmente muito comovida com essa situação ao ver a mãe da menina aos prantos falando, dando uma entrevista na televisão. Foi muito ruim, foi muito triste. E os outros amiguinhos dela, como não estão? Como é que está a cabeça dessas crianças? Ela estava brincando. Na rua, na porta de casa, tadinho. Aí falam assim, ó, criança tem que brincar na rua com os outros, tem que jogar bola, tem que pular corda, tem que fazer isso, fazer aquilo, não ficar só na tela do celular, dentro de um apartamento, dentro de uma casa. Como? Como? Que segurança tem? São seres vulneráveis, gente. Eles não estão sabendo, vão, tiro, pensa assim, ó, estão soltando uma bombinha, é uma bomba. Coitados. E moram na área de... Ah, mora em área de risco. Sim, vai morar onde? Na Pituba? Na Barra? Vai morar onde? No lugar... Área nobre? Como que vai morar? Se as condições que você... Suas condições financeiras são pequenas, são restritas. Vai morar no que o dinheiro der. No que você pode pagar. E às vezes não é nem um imóvel, nem próprio, é alugado. A casa da Yasmin, da família... Você não vê, muito simples,
um amontoado de coisa, um quartinho. Mas ela tinha um quartinho dela, pequenininho, tudo direitinho. Gente, é muito difícil a gente estar aqui numa segunda-feira lamentando morte de pessoas inocentes por irresponsabilidade, por culpa absoluta do governo do estado da Bahia. Pérola. Exatamente, uma tristeza, né? Quando aconteceu a mega operação no Rio de Janeiro, o governador Jerônimo Rodrigues deu entrevista falando que a Bahia estava com a segurança estável. De que a Bahia continuava sendo um estado seguro. E eu me pergunto quantas pessoas são vítimas de bala perdida. Muitas vezes a gente nem precisa falar de casos de pessoas que estão na rua, e sim de dentro de casa. Quantas famílias? Essa mãe, esse pai que enterra essa filha, Toné, uma criança, chora lágrimas de sangue. E eu pergunto ao nosso governador, até quando? A segurança pública na Bahia, ela está em um momento fragilizado, sim. Isso não é uma vergonha falar. Vergonha é continuar tampando os olhos e fazendo com que a população continue vivendo o mesmo do mesmo sempre. A gente fala em políticas públicas que tragam esses jovens para uma realidade diferente do que eles já crescem vendo e vão perpetuando. Que é o tráfico de drogas, a violência em massa, o assalto, que muitas vezes acaba virando um latrocínio e por aí vai. A realidade é que operações continuam acontecendo, devem acontecer, mas além das operações, políticas públicas para que esse jovem ele escolha um outro caminho também tem que existir. A gente fala de uma realidade que é nua e crua e que precisa mudar. Enquanto os nossos jovens continuarem trocando a sala de aula pelo tráfico de drogas, vai continuar acontecendo mortes e mortes de inocente. De pessoas que não têm nada a ver com a escolha de A, de B ou de C. As operações precisam acontecer para que seja entendido que a polícia está nas ruas e que vai continuar defendendo gente de bem. Que aquela comunidade não vai ser tomada pelo tráfico de drogas ou por organizações criminosas. A gente tem que falar em segurança pública e entender que segurança pública é um conjunto de ações que devem ser feitas. Não é só combater o crime organizado com operações, e sim combater o crime organizado trazendo as nossas crianças e os nossos adolescentes para a sala de aulas, para projetos sociais. A gente precisa falar em projeto social, Toné. Não adianta. O Rio de Janeiro, eu vou dar um exemplo bem claro. A operação aconteceu, palmas aos nossos policiais, até porque a operação foi um sucesso. Claro, teve uma baixa dos nossos policiais, 4 policiais que morreram. Mas ali, todo mundo conseguiu ver a força do Estado. Ali a gente conseguiu entender que quando quer, a coisa acontece. Tem que encarar. É necessário. Se não encarou há anos, chega uma hora que vai ter que fazer, porque deixar do jeito que está não dá mais. Agora, não adianta só fazer a operação, porque agora a operação acabou, já tem uma semana. Mas eles o governador, recrutando. o governador do Rio já disse que vai ter outras operações. Nessa operação foram mais de 2.000 homens, foram 2.500 agentes. Perderam 4 morreram. Ainda tem, parece que alguns baleados que ainda estão internados, mas sem risco de vida. Mas foi uma operação gigante, foi uma operação gigantesca. Eu não acredito que só fazer operação resolve o crime organizado. Não, na Bahia quer resolver com viatura, tudo dele é com viatura. Nem viatura. Aí tem viatura, não tem combustível, não tem pneu, não tem manutenção, não adianta. Tem que haver políticas para que isso mude, Toné. Entenda, você de casa, a gente tem que entender. Polícia resolve? Resolve. Mas o jovem continua indo lá, ó, se unir, servir o crime organizado. Morreu 100 no Rio de Janeiro. Mas são recrutar 200, né, pelo crime, né? Vão recrutar 200. Morreu 100, recruta 200. Menino novo.
que às vezes se fecha naquele mundo de que a realidade só é aquilo, é o dinheiro fácil, é pegar a arma, o fuzil, a Glock, o sei lá o que na mão dele, é se drogar, é vender. E aí? A gente precisa falar, Toné, na educação que está precária, na fome, e depois a gente fala nessas viaturas na rua, porque isso aí não vai resolver, infelizmente. Claro, eu sou a favor de que continue, mas não é somente assim. Nossos policiais precisam também ser valorizados, um salário mais digno, outros treinamentos também, porque mais o crime, bem preparados. O crime não tá para brincadeira. E depois, armamento. Os bandidos têm mais armamento mais poderosos, Exatamente. mais sofisticados do que a própria polícia. Exatamente. Então, é um conjunto. Não é só subir no morro. Existe uma estratégia até subir na comunidade. Serviço de inteligência, né? Existe toda uma estratégia, meses de planejamento, para se entender a viela que você está entrando e a que você está saindo. Para entender onde é que fica o cabeça daquele crime, ou pelo menos onde está concentrado ali o armamento e as drogas. Para saber que dia entra, para saber que dia sai. E principalmente para alertar os jovens que estão lá naquela realidade de que aquilo não é vida. Então não adianta só operações ou viaturas nas ruas, enquanto os nossos jovens continuam aceitando e entrando, se aliciando com essas organizações criminosas. Então, eu sou a favor de que haja mais projeto social dentro das comunidades. Governador do Rio de Janeiro, governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues. A gente precisa olhar para dentro dessas comunidades, não só como um lugar onde o crime organizado está mandando e desmandando, mas sim onde tem pessoas do bem, onde tem mães que choram, que imploram para os filhos não entrarem nesse mundo, e outras que só queriam uma oportunidade para que o filho saísse de lá e não perpetuasse as ações dos irmãos, dos amigos, dos vizinhos. Então, e até porque é outro estado, é um estado paralelo, não é? É o poder dentro do estado, outro estado. Exato. É o narcotráfico. Pelo menos no Rio é assim que está funcionando. Então, onde o estado não chega, eles ocupam esses espaços. exatamente. O poder público não chega com serviços públicos, oferecendo uma educação decente, escolas que funcionam regularmente, postos de saúde, tudo isso. Tem assistência social, tem que ter. Oportunidade para novos oportunidade empregos. de emprego, tudo isso tem que ter numa comunidade dessa. Não tem. Esses jovens, como você está falando aí, esses adolescentes, são aliciados pelo crime para ter um tênis novo de marca. Isso. Né? Para levar o alimento até para casa. Ouro, um corretão de ouro, um anel, tudo. Até roupas, né, chiques. E até o alimento, Toné, para levar para casa, porque muitos deles não tem nem profissão. Aí ele vê os chefões, carro importado, cada moto bacana, ele quer fazer igual, exemplo. Exato. O dinheiro fácil. Aquele adolescente pensa assim, pô, que ele pode ter porque eu não posso. Exato. E é um dinheiro que entra fácil. Então eles ficam à mercê dos traficantes de outro estado, o estado paralelo. Exatamente. Onde o estado não entra, Pérola, o poder público não entra, o narcotráfico entra. Exato. E eles têm dinheiro, têm poder, eles conseguem aliciar esses jovens. Até porque, até quando eles cometem algum crime bárbaro, eles mandam o menor assumir. Porque aí vai ficar lá na casa daquela de reabilitação, não sei o quê, depois sai. Pouco tempo sai, que é menor, não assume nada. Não praticou crime. Ah, fui eu que puxei o gatilho, fui eu que matei. Sim. E eles andam afrontando a polícia. Eles vão agora para as redes sociais, botam o fuzil para cima, dão um tiro e mostra cada fuzil. É sofisticado, cada armamento sofisticado. Eles mostram. Eles expõem nas redes sociais. Realmente é uma ousadia. Vamos ver, na Bahia e Ceará, depois do Rio, são os estados onde o narcotráfico estabeleceu, onde as facções, principalmente o Comando Vermelho, expandiu seus negócios. Olha, então a gente se despede já do nosso programa de hoje. Chegamos ao fim. Quero lhe agradecer por sua audiência diária. Amanhã a gente retorna com mais notícias, mais informações e, claro, com quadros especiais, saúde, dicas aí valiosas para você. Quero te agradecer também, Tonezinha, pela companhia. Eu agradeço também. Agora eu tenho que lembrar que tem um assunto que eu ia abordar que não deu tempo. Tabuna, que num ranking aí
de uma empresa, foi considerada a terceira cidade mais segura da Bahia. Deve ser outra Itabuna, porque essa daqui que a gente mora não é não. Primeiro foi Conquista, segundo Luiz Eduardo e terceiro Itabuna. Agora vamos ver. É um portal chamado MySide. Não sei, vamos ver se tem credibilidade, porque já estão comemorando aí. Toné, não tem essa de credibilidade não, e o número de feminicídio, Pérola, continua crescendo em Itabuna, não sei. Não tem essa de credibilidade não, hein, Toné? Porque a gente mora aqui, não precisa site falar. A gente mesmo vive a realidade, a gente sabe. Não está essa segurança toda, precisa falar e a realidade é uma só. Nós vamos voltar ao assunto. Boa tarde para vocês e até a próxima. Beijo, fiquem com Deus.